Ruth, capítulo 3. Amém? Vai falar assim. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, ele é o nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, aonde se debulha a cevada. Faça o que eu lhe direi. Tome banho, perfuma-se e vista a sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar aonde ele se deitar. Então vá, descubra os seus pés e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira, seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, ele foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou a sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas da sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Então Boaz exclamou: o Senhor te abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja ele rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Eu farei o que você me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. No verso 12. Mas embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo do que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã eu conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me a sua capa, estenda-a aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs nas costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Feche seus olhos por mais um minuto. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Deus, nós oramos ao Senhor, clamamos a Deus para que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, meu Pai. Que o Senhor possa usar, ó meu Pai querido, a minha vida para pregar aos ouvidos dos meus irmãos, meu Pai, mas que do ouvido ao coração, ó Pai, o Teu Santo Espírito possa levar essa palavra, meu Pai. Tira todo o empecilho, meu Pai, que possa impedir os meus irmãos de entender a Tua palavra, meu Pai, e que assim eles consigam colocar em prática a Tua palavra, meu Pai, para serem praticantes e não apenas ouvintes, meu Pai. Essa é a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o livro de Ruth é um livro pequeno, são 4 capítulos, né? E na semana passada a gente refletiu e viu sobre um capítulo inteiro, com o Gabriel trazendo a mensagem, e nas outras, no capítulo 1, a gente dividiu em 2 partes, mas ele é um livro pequeno. Ele é um livro que a gente lê ele rapidamente quando estamos lendo. E na primeira parte desse capítulo 1, nós vimos que uma família, que um povo,
foi assolado pela fome em um lugar chamado Belém, que significava casa do pão, e uma família de um homem chamado Elimeleque, com sua esposa e seus 2 filhos, precisaram ir para um lugar chamado Moabe. Um povo inimigo de Deus, um povo que não se dava muito com o povo de Judá, o povo de Israel, e essa família foi para lá. Só que nós vemos que essa mulher, ela perde o seu marido e os seus 2 filhos. Esses filhos já tinham se casado com 2 mulheres. E a que volta com Noemi tem por nome Ruth. E a gente viu isso na segunda parte do capítulo 1. No capítulo 2, Boaz, como a gente viu na semana passada, Boaz e uma certa casualidade, ou um certo aconteceu. Mas nós sabemos que nós vimos na semana passada que não foi uma casualidade, não foi algo que aconteceu assim, sem o plano de Deus. Aliás, Deus ele está conduzindo o tempo todo essa história. Ele está trazendo o tempo todo e conduzindo tanto a família de Elimeleque, que foi para lá, às vezes sem pedir um conselho de Deus, mas isso não estava fugindo do seu controle, e nem o que aconteceu por lá. Nada estava fugindo do controle de Deus. E o interessante é que a Ruth, ela vai colher nos campos de Boaz, que era um parente da sua família, que era um parente da sua sogra. E agora nós chegamos no capítulo 3. Nós vemos que existe uma necessidade de redenção. E aí nós somos convidados a olhar para uma história maior, para uma história que não diz apenas respeito à história de Ruth, à história de Boaz, à história de Noemi, mas nós somos direcionados a ver e ouvir sobre nossa própria história, porque nós necessitamos de uma redenção, nós necessitamos de alguém que nos resgate. Resgate de onde, John Lennon? Do pecado. Nos resgata das trevas. Nós precisamos desse resgatador. E nós vamos encontrar algumas coisas aqui nesse capítulo 3, ao qual nós iremos tratar nessa noite. Primeiro ponto, do verso 1 ao 5, nós vemos o cuidado e a iniciativa de Noemi. Presta atenção no que está falando do verso 1 ao 5. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar um lar seguro e feliz para você. Esse Boaz, senhor das moças, com quem você trabalhou, ele é o nosso parente próximo. Hoje à noite, ele estará na eira, aonde se debulha a cevada. Faça o que eu lhe direi. Tome banho, perfuma-se, vista a sua melhor roupa, depois vai até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar aonde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele, e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. E a Ruth fala: farei tudo que você me disse. Primeiro nós precisamos olhar para a vida de Noemi e começar a refletir que Noemi, ela deseja prover segurança para Ruth. Noemi, ela deseja prover um descanso para Ruth. Nós sabemos que naquela época a mulher não era tão valorizada assim. Hoje ainda nós vemos que as mulheres ainda vivem numa luta para conseguir alcançar o seu lugar na sociedade, no mundo. Nós sabemos que, infelizmente, ainda existem muitos lugares que as mulheres não são valorizadas, e naquele momento as mulheres não eram valorizadas. E Noemi sabia muito bem que uma mulher, e ainda por cima viúva, era muito mais difícil para ela.
era muito mais complicado para uma mulher viúva, sem filhos, conseguir sustento para si própria. Era difícil. Só que Noemi deseja prover segurança e descanso para Ruth. E ela fala: minha filha, é hora de eu encontrar um lar seguro e feliz para você. Você não pode ficar comigo. Você precisa encontrar alguém, se casar, e você precisa ter filhos. A sua vida precisa continuar. É isso que Ruth, é isso que Noemi, ela orienta a Ruth a fazer. E Noemi já sabia que Ruth tinha ido trabalhar num campo de um parente próximo. E ela orienta a Ruth a procurar Boaz, conforme era o costume de resgate em Israel. Noemi conhecia como funcionava as leis, como funcionava as tradições. E ela fala: Ruth, esse homem que você trabalhou, esse homem Boaz, ele é um parente próximo nosso. E o que acontecia naquela época? Se uma mulher se casasse com um homem e esse homem morresse, o seu irmão ficava encarregado de casar com essa mulher e dar filhos a ela. E o primeiro filho dessa mulher seria filho do irmão falecido. Então existia essa tradição para que a descendência do irmão não se acabasse. Só que quando nós olhamos para a história aparecida, a família de Elimeleque tinha apenas 2 filhos. E os 2 morreram. Malom e Quilion, que eram os filhos dela, morreram, não tinha mais filho. Noemi, em dado momento, no capítulo 1, ela fala: olha, eu já sou velha, eu não tenho como ter outro filho. Só que o costume de resgate, ele ia passando para os próximos parentes mais perto da família. E é isso que está acontecendo aqui. Ruth é direcionada por sua sogra a buscar o parente mais próximo, o resgatador da família, para Ruth não ficar desamparada, porque uma mulher viúva naquela época, ela ficava desamparada. E Ruth Noemi direciona Ruth até esse homem. Ruth demonstra submissão e confiança em sua sogra. O vínculo de Noemi e Ruth, como nós vemos, era um vínculo de mãe e filha. Ela o tempo todo declara e chama Ruth de minha filha. Noemi o tempo todo: minha filha, está na hora da gente procurar um lar feliz para você, porque eu quero ver o seu bem. Você veio comigo, você largou os seus deuses, você aceitou o meu Deus como seu Senhor e Salvador, só que você precisa agora encontrar a felicidade. Você precisa encontrar alguém que possa te sustentar, alguém que possa cuidar de você. E Ruth, com sua submissão e confiança na sogra dela, ela diz o seguinte: tudo que você me disser, eu farei. Mas por que Ruth fala isso para Noemi? Por que Ruth fala isso quando Noemi fala: olha, eu vou? Porque Ruth, de alguma maneira, ela conheceu a bondade de Boaz. Ruth, em algum momento, quando ela estava colhendo lá nos campos de Boaz, ela viu o quanto Boaz era um homem íntegro. O quanto Boaz era um homem bom para os seus servos e empregados. Isso nós devemos trazer para a nossa vida da seguinte maneira: sabendo quem é o resgatador, o seu caráter, nós podemos nos movimentar em direção a Ele sem medo. E quem é o nosso resgatador? Jesus. Sabemos o quanto Jesus é bom, o quanto Ele pagou por nós,
o preço que Ele pagou lá na cruz por nós, então nós podemos nos movimentar em direção a Ele, sabendo que Ele vai estender as suas mãos para nós. Nós conhecemos, nós ouvimos falar sobre Jesus, nós vemos as Escrituras mostrando o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele sofreu em nosso lugar. Então nós podemos nos movimentar em direção a Jesus, porque é nele que nós encontramos segurança e descanso. A Ruth estava caminhando para Boaz, porque Boaz poderia oferecer para ela segurança e descanso. Ela sabia, ela conhecia Boaz. Nós conhecemos o Cristo, nós sabemos o que Ele fez por nós, então nós podemos ir para Ele com segurança. O segundo ponto que nós encontramos aqui é uma atitude humilde e respeitosa de Ruth. Presta atenção do verso 6 ao 9. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções da sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou a sua serva, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Veja bem a atitude humilde de Ruth. Veja que Ruth, ela segue as instruções da sua sogra. Ruth, ela chega com respeito. Ruth, ela é direcionada à sua sogra a se banhar, se perfumar e colocar uma roupa, a melhor roupa. Só que Ruth, ela vai com respeito. Ela segue as instruções de sua sogra, mas ela não quis chamar a atenção de Boaz através das suas vestes. Ela não quis chamar a atenção de Boaz para o seu corpo. Mas ela chega de um modo humilde. Ela se aproxima, ela segue a dica da sua sogra. Olha, não deixe que ele te veja antes que coma, beba e durma. Deixa ele dormir antes. E qual é o direcionamento de Noemi? Não era se deitar com Boaz, não era se amostrar para Boaz, não era se esfregar em Boaz. Descobre os pés dele e deita aos seus pés. É esse o direcionamento, humildade e discrição. E o Mateus, ele pregou esse livro também lá na IBV de Friburgo, e a gente teve meditações em cima desse livro quando o Mateus estava aí. E algo que ele trouxe interessante, e nos estudos dele, ele falou e perguntou para a gente: você sabe o que significa descobrir os pés? Porque a gente olha e logo fala, será o que significa esse descobrir os pés de Boaz? Não significa nada. Apenas talvez para ele acordar com um frio no pé, e ele acordar e ver que Ruth estava ali. E foi isso que aconteceu. Ela destapou os pés, não se deitou ao lado de Boaz, mas aos pés. E por volta da meia-noite, talvez a hora do frio, esses tempos aí tem feito um friozinho, Boaz sentiu o frio no pé e acordou. Ele olha e tem uma mulher deitada aos seus pés. Ele não sabia quem era,
E ele pergunta: quem é? Quem é você? E ela responde: eu sou Ruth. Humildade, sem chamar atenção, sem querer chamar atenção para o seu corpo. Ela chega humildemente diante daquele que poderia resgatá-la. Ao pedir que Boaz estenda a sua capa, ela está firmemente pedindo que ele exerça o papel sobre ela como resgatador. Porque ele poderia resgatá-la, ele poderia, como o parente mais próximo, fazer isso. Nosso resgatador é Cristo, irmãos, e olha que interessante o paralelo que nós podemos usar aqui. Como nós devemos chegar diante de Cristo, achando que às vezes nós podemos, de algum modo, manipulá-lo para nos atender. Eu ouvi, recentemente, um pastor falando na televisão, de que quando você coloca dinheiro e todo o seu dinheiro na arca, e ele usa arca o nome, ele está falando que você obriga a Deus a fazer alguma coisa, obriga a Deus a te dar o dobro. Misericórdia! Esse não é o Deus a qual nós servimos. Nós vemos uma mulher que ela pede para o seu resgate, ela clama a esse homem para resgatá-la, porque sem ele, talvez ela morreria de pobreza, morreria de fome, e ela pede para esse homem humildemente resgatá-la. Ela não chega manipulando aquele homem com o seu corpo e fazendo outras coisas, mas ela chega com humildade. Nosso resgatador é Cristo, e é aos pés dele que nós devemos estar com humildade. Isso me lembra de uma outra cena, aonde sobem para o templo um fariseu e um publicano. O fariseu, querendo se achar o bom, como ele ora no templo: obrigado, Deus, porque eu não sou igual a esses pecadores. Eu oro, eu dizimo, eu faço jejum, eu jejuo. Obrigado, porque eu não sou pecador. Enquanto o publicano, que era considerado o maior dos pecadores, e olha que interessante, Ruth, uma estrangeira, considerada inimiga do povo de Deus, considerada talvez uma maior das pecadoras, está ali aos pés do resgatador, pedindo humildemente. E assim como aquele publicano chega no templo e não tem coragem nem de olhar para cima, para os céus, ele bate no seu peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele chega com humildade. E Jesus fala para aquele pessoal que estava ali: quem que desceu justificado? Quem que desceu salvo daquele lugar? Não foi o fariseu, foi o publicano, aquele que se humilhou aos pés de Deus. Estão vendo, irmãos? Cuidado, que hoje o mundo está cheio de lobos com pele de cordeiro, está cheio de falsos profetas. Quando as Escrituras dizem algo diferente, eles estão querendo pegar para si dinheiro. Ruth, ela busca proteção e aliança. Ela não vai com sedução. Ela não usa do seu corpo para seduzir a Boaz. Nem manipula. Ela usa a palavra de Deus. Ela fala: olha, existe uma lei, uma tradição de resgate em Israel. Então estenda a sua capa sobre mim, porque o Senhor
é o resgatador da minha família. Estenda a sua capa, me resgata, me acolha debaixo da tua proteção. Humildemente nós devemos chegar diante de Cristo. Senhor, me resgate, porque eu preciso do Senhor, eu preciso da tua misericórdia, porque eu sou um estrangeiro, eu sou um pecador. Não chegar diante dele, Senhor, eu tenho direito. Nós não temos direito a nada. Não chegar a ele com manipulação. Faça isso, meu Deus, que eu vou para o Senhor. Me cure, me dê dinheiro que eu vou para o Senhor, eu aceito o Senhor. Manipulação, não é assim que funciona, mas é nos pés aonde nós encontramos resgate, é aonde nós nos humilhamos que nós encontramos a exaltação, é aonde nós nos prostramos que nós encontramos a remissão de nossos pecados e o perdão. É nesse lugar aonde Ruth se encontra. Boaz, ele olha para Ruth e reconhece a virtude de Ruth. Olha do 10 ao 11. Então Boaz exclamou: o Senhor abençoe minha filha. Você demonstra ainda mais lealdade à sua família, mais lealdade que antes, pois você não foi atrás de um homem mais jovem, seja ele rico ou pobre. Não se preocupem com nada, minha filha. Eu farei o que você me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Olha o que Boaz ele fala para Ruth. Oh, minha filha, você demonstra mais lealdade à sua sogra, à sua família agora do que antes. Se antes você continuou com sua sogra quando saiu de Moabe, largando seus parentes, largando seus pais, vindo para cá, aceitando a Deus como seu Deus, agora você mostra maior lealdade, porque você não foi procurar um homem mais novo. Então aqui nós conseguimos perceber que Boaz era um pouco mais velho do que Ruth. Não sabemos quantos anos a mais ele tinha, mas a gente consegue observar que ele era mais velho, porque ele disse: minha filha, você não foi atrás de um homem mais novo, você foi atrás daquele que poderia te resgatar. Boaz elogia a fidelidade de Ruth. Ele afirma que toda a cidade conhece e reconhece a sua virtude. O caráter piedoso, ele torna-se conhecido e respeitado na comunidade. Como nós somos conhecidos? Como homens e mulheres respeitosos. A cidade nos conhece como homens e mulheres que, de palavra, o seu caráter é piedoso diante das pessoas. Diante disso, nós precisamos fazer uma pausa. E aqui existe mais mulheres do que homens. Preste atenção. Você que é mulher, e depois, calma lá, que tem coisa para homem aqui também. Mas preste atenção, mulher. Nós observamos aqui alguns traços de uma mulher virtuosa. Quer ser uma mulher virtuosa? Olhe para o exemplo de Ruth. Ruth, ela busca conselho e orientação. Do verso 1 ao 5 nós vemos isso. Ruth aceita a orientação de Noemi. Tudo quanto me disseres, eu farei. A sabedoria cristã, ela busca orientação piedosa.
Antes de tomar decisão para ser uma mulher virtuosa, é preciso buscar orientação na sabedoria cristã. E o que é isso? Orientação de Deus, orientação de homens e mulheres de Deus. Uma mulher virtuosa, ela busca essas orientações antes de tomar qualquer decisão. Porque às vezes tomamos decisões sem tomar conselhos e, falando um português claro, quebramos a cara. Mas a sabedoria vem quando se é buscado orientação. E isso aqui nós estamos falando de uma mulher virtuosa, mas sobre buscar orientação também se aplica a homens. Antes de tomar decisão. Segundo, nós vemos Ruth agindo com dignidade e prudência. Ruth segue o plano com respeito, prudência e discrição. Como eu falei, a Ruth não chega se mostrando, se exibindo para Boaz. Ela não precisa mostrar as curvas do seu corpo. Uma mulher piedosa, ela age com dignidade e prudência. Ela não precisa sair se exibindo. Ela não precisa se vestir com que todos olhem para o seu corpo. Existe algo que chama muito mais atenção do que as curvas, que é o caráter, que é a dignidade. E Ruth segue isso. Então, se você quer ser uma mulher virtuosa, se atente para isso. Ruth, ela expressa os seus desejos com honra. Ela queria se casar com Boaz. Ela já tinha conhecido Boaz e viu o quanto Boaz era bondoso. E agora, quando ela sabe que Boaz é o resgatador, ela quer se casar com Boaz. Mas ela expressa o seu desejo com honra. No verso 9, ela fala: estende a tua capa sobre tua serva, me acolha. Ruth expressa claramente o seu pedido dentro da ordem de Deus. Não podemos negar os nossos valores e princípios para alcançar o que nós desejamos. Não precisamos negar quem somos para alcançar aquilo que desejamos. Como eu disse, uma mulher virtuosa, ela não precisa manipular, e nós sabemos que quando uma mulher quer manipular um homem, ela manipula. Quando uma mulher quer chamar a atenção de um homem, ela chama. Só que uma mulher virtuosa, ela não precisa chamar a atenção de um homem por seu corpo. Ela pode ir com dignidade e respeito. E é assim que acontece. Ruth não entra debaixo da coberta junto com Boaz. Ela espera. Porque ela não nega os seus valores e princípios para alcançar o que ela quer se casar. Mas ela faz isso da maneira certa e correta. Uma mulher virtuosa, ela valoriza o caráter acima de aparência. Ruth não foi atrás de um homem mais novo. Ela não foi atrás de um jovem.
mas ela foi atrás de um homem de caráter, um homem respeitoso. Aqui só temos uma solteira, atrás de um homem respeitoso, de caráter. Ruth demonstra que o seu interesse está no caráter desse homem. Relacionamentos piedosos são fundamentados em caráter e temor a Deus em primeiro lugar. Olha, observa o caráter. Quinto, coisa de uma mulher virtuosa. Ela possui reputação pública de integridade. Ela é íntegra. Toda a cidade sabe que és uma mulher virtuosa. Toda a cidade sabe que você não dá, trazendo para o português claro para a gente, não dá mole para qualquer um. Não fica de conversinha com todo homem. Não fica jogando charme para todo homem. Toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa, que você seguiu a sua sogra, que você trabalhou para levar o sustento para sua sogra. Todo mundo olha e vê o quão respeitosa você é. O que a comunidade fala quando olha para você, mulher? De que você é respeitosa? Ou de que não se dá o respeito? Boaz, ele mostra o tamanho da sua integridade. Voltando para a espinha dorsal do texto, Boaz, ele mostra a sua integridade e ele preserva a Ruth. Olha só o que um homem de verdade faz. Do verso 12 ao 15, vai acontecer o seguinte: mas embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem, que é um parente mais próximo do que eu. Então, a questão do parentesco era, a mulher se casava com o que era mais próximo, o parente mais próximo. E aqui Boaz, ele fala, olha, eu sou um parente, mas existe ainda um homem que é o parente mais próximo do que eu. Mas eu vou ver com ele. Boaz, então, ele confirma que é um resgatador. Mas olha só o que ele fala. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aonde? Ruth não foi para debaixo das cobertas com Boaz ainda. Ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou antes do dia raiar, pois Boaz tinha dito, ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz disse, traga-me a sua capa, estenda aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Boaz, ele confirma que ele era um resgatador. Mas existia um parente mais próximo, isso mostra caráter. Boaz, ele queria também casar-se com Ruth. Ele fala, olha, eu vou ver com esse homem, porque ele é o parente mais próximo. E se ele não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu te resgatarei. Porque Boaz, ele também conheceu a integridade de Ruth.
Boaz, ele sabia que, apesar dele estar se casando com uma estrangeira, uma mulher que não era do povo de Deus, uma mulher que era inimiga do povo de Deus, outrora, antigamente, ele queria se casar, porque essa mulher era uma mulher íntegra, correta, respeitosa. Ele promete resolver a situação de forma justa, conforme a lei. Um homem de caráter, ele anda segundo a lei. Ele manda que Ruth saia cedo para preservar a sua dignidade. Ele fala, olha, você precisa sair cedo, porque se alguém te ver aqui, vão falar que você não tem prestígio. De que você talvez é uma prostituta, porque você está num lugar onde não é para estar mulheres. Então, saia daqui antes do sol amanhecer. Preservar a dignidade de Ruth. Teve um homem na Bíblia que eu me lembro agora, que ele preservou a dignidade de uma mulher também. José. Quando Maria fica grávida, Maria, mãe de Jesus, quando ela fica grávida, José, então, ela ficou grávida e eles não tinham casado ainda. E José, para preservar, ele não faz estardalhaço. Depois ele sabe que Maria estava grávida, era do Espírito Santo. Era do Espírito. Mas ele preservou. Da mesma maneira que Boaz faz aqui, ele preserva a dignidade, a piedade verdadeira, respeita os princípios bíblicos, os princípios de Deus, mesmo quando há interesse pessoal. Existia interesse em Boaz, mas ele falou, peraí, vamos fazer isso segundo a vontade de Deus. Existia a vontade de se casar, o problema não é a vontade de fazer algo. O problema é quando nós não seguimos de fato a lei, os princípios de Deus e fazemos de qualquer maneira. E aqui vai a pausa. Da mesma maneira que nós falamos sobre uma mulher virtuosa, o que uma mulher virtuosa precisa ter, preste atenção, são poucos os homens aqui, mas preste atenção para entendermos um homem de caráter. Os traços de um homem piedoso que nós devemos aprender. Primeiro, Boaz, ele protege a dignidade da mulher. Boaz, ele não se aproveita da situação, mas ele responde com honra. Boaz, Adão, quando a mulher chega, destapa os pés dele e deita aos seus pés, quando ele acorda meia-noite, ele não olha e fala, já era, caiu na rede é peixe. Não, ele respeita. Ele respeita a dignidade. Ele responde com honra. A masculinidade bíblica protege e honra a dignidade feminina. Mulher não é um objeto de uso do homem. O homem respeita e deve respeitar a mulher, porque a mulher tem dignidade. A mulher foi criada à imagem e semelhança também de Deus. A mulher foi criada para estar ao lado do homem, não aos seus pés, debaixo dos seus pés, para ser maltratada, para ser pisada. Um homem verdadeiro, ele protege a mulher, ele protege a honra de sua mulher, ele protege a dignidade feminina. E não sai falando. Existe muitos, quando
ficam com uma mulher nesse mundo, esse mundo que é de ficar e fica para lá e fica para cá, sai falando para todo mundo. Sai destruindo a dignidade da mulher e sai falando para todo mundo. Mas como homens, segundo a Bíblia, nós protegemos e honramos a dignidade feminina. Segundo, caráter de um homem, traços de um homem piedoso. Ele honra o caráter da mulher. Boaz reconhece publicamente a virtude, Boaz elogia. Você é uma mulher virtuosa. Você é uma mulher, agora você demonstra mais piedade ainda, o quanto você é uma mulher piedosa. Ele elogia. Nós, como homens piedosos, devem valorizar e afirmar o caráter da mulher. Elogiar a mulher. Como eu queria que tivesse os homens tudo aqui, as homaradas tudo. Porque ser homem de verdade, vou falar mais perto do microfone. Porque ser homem de verdade não é saindo pegando um monte de mulher, como falam por aí afora. É respeitar uma mulher. É conquistar a mesma mulher todos os dias. É muito mais difícil. Pegar uma mulher a cada dia é fácil. É fácil. Agora, conquistar a mesma mulher todos os dias é difícil. Mas um homem com traços piedosos, ele valoriza e afirma o caráter da sua mulher. Não apenas a aparência. Ele não olha só para a aparência de Ruth. Não sei. Ruth talvez fosse linda, mas nós não sabemos. Mas o que Boaz faz? Ele elogia o caráter. Beleza acaba. Beleza pode ser a Gisele Bündchen. Pode, sei lá, ser qualquer mulher que você acha a mulher mais bonita desse mundo. Ela pode ter 800 plásticas. Que a lei da física e da natureza um dia acaba, beleza. Agora o caráter nunca acaba. Você que tem uma mulher em casa com caráter, deve elogiar e não escrachar. Elogiar o caráter é isso que um homem, segundo a vontade de Deus, ele faz. Um homem que é verdadeiramente macho. É um homem que sai pegando um monte de mulher. Mas um homem que respeita, que elogia o caráter. Não apenas a aparência. Ele age com integridade. Boaz, ele reconhece que há um resgatador mais próximo. E decide agir corretamente. Para ser um homem piedoso, integridade significa fazer o que é certo, mesmo quando não existe ninguém vendo. Ninguém estava vendo ali. Ninguém estava vendo. Boaz, ele podia se aproveitar da situação. Mas um homem íntegro, ele faz o que é certo mesmo quando não tem ninguém vendo. Será que nós fazemos o que é certo? Homens, quando não tem ninguém vendo? Será que agimos com integridade? Quando ninguém está ao nosso redor, vendo? Quando nossas esposas não estão perto de nós? Será que nós somos íntegros?
Outra coisa, quarto ponto de um homem piedoso, ele assume responsabilidades. Eu farei tudo o que me pedes. A liderança masculina bíblica, ela envolve assumir responsabilidades com coragem. Existem responsabilidades sobre nós como homens. Prover o sustento. Será que nós estamos provendo sustento para nossas famílias? Se for pagar o preço, Adão, um homem que paga o preço. Se for para ficar no sol de rachar, dia após dia, para levar o sustento para casa, nós fazemos. É responsabilidade do homem. Ser corajoso, assumir a bronca. Se a mulher não pode, é responsabilidade do homem, ou ela mesmo podendo fazer comida. Por que não? Ajudar em casa. A pelo menos lavar um prato que a gente come. É tão bom encontrar um pratinho limpo para comer, não é? Por que a gente não pode ajudar? Um homem piedoso, ele consegue observar para a mulher e falar: eu vou assumir isso aqui. Mulher desgastada, com os afazeres, não vou assumir. Às vezes ajuda na roça. Opa, não, isso aqui é Bíblia, irmãos. A Bíblia, ela fala no nosso dia a dia, não apenas para algo intelectual da mente, mas é para interferir no nosso dia a dia. Quinto ponto e último de um homem piedoso. Ele demonstra cuidado e provisão. Boaz envia provisão para Noemi, envia comida. O homem piedoso demonstra amor através do cuidado prático. De cuidar da mulher, independente no que for. Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Não é esses os votos que lá o pastor fala para a gente repetir? Ou o padre, sei lá, quem casou na católica. Ou quem só casou no cartório. Também fala lá. Na doença ou na saúde. Na alegria ou na tristeza. Mas existe homens que só querem na alegria, na saúde, na juventude. Aí a idade vai chegando, as rugas vão chegando. Ah, não quero mais não. Mas é para sempre. Voltamos à espinha dorsal do texto. Primeiro fala sobre, em quinto lugar, nós vemos uma confiança paciente. Preste atenção no que vai falar dos versos 16 ao 18. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: agora tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão. Ruth chega para Noemi e relata tudo o que tinha acontecido. Tudo.
E Noemi agora dá mais um conselho para Ruth. Ruth, agora vamos esperar com confiança, tenha paciência agora. Boaz vai resolver isso. Ele não vai descansar enquanto não resolver isso. Ainda hoje ele vai conversar com esse parente mais próximo, ou seja, ele vai resolver o problema, porque ele não fala para a mulher, vai lá resolver esse problema lá com outro parente, se ele não quiser, você vem aqui que eu te resgato. Não, é ele que toma bronca, é ele que bate no peito e fala, eu vou resolver esse problema. Quando o problema vem para a nossa casa, quem bate no peito e fala, eu vou resolver esse problema, precisa ser o homem. E não a mulher. Existem homens que falam, vai lá mulher, resolver isso. Homem. Porque, às vezes, com homem, ninguém vai falar grosso, igual fala com uma mulher. E Noemi fala, olha, ele não vai descansar enquanto eu não resolver esse caso. Então, confia, tenha paciência, até nós sabermos o que vai acontecer. Depois de agir corretamente, o povo de Deus aprende a esperar no agir providencial do Senhor. Existe algo que não cabe a nós. Isso daqui não cabia mais a Ruth. Aquilo que estava na mão dela, ela fez. E o que é direcionado, ela descansa. Espera. Nós devemos fazer, e nós vimos o Gabriel domingo passado, falando sobre a responsabilidade humana. Nós devemos fazer o que está em nossas mãos para fazer. Mas depois que nós fazemos, não adianta ficar com ansiedade, não adianta ficar com preocupação. O que devemos fazer é esperar no agir de Deus. Se nós fizemos aquilo que estava no nosso alcance, nós podemos esperar a providência de Deus. Porque não existe mais nada a ser feito. Não existia mais nada a ser feito ali com Ruth. Ela já fez tudo, agora era descansar. Para a gente concluir nessa noite, o capítulo 3, ele está preparando aqui Ruth para o resgate. Ela ainda não foi resgatada. Ela agora está esperando o seu resgate. Boaz, como resgatador, ele aparece na cena. E agora ele está correndo atrás para fazer aquilo que era devido. Só cabia a ela esperar. Porque Boaz ele poderia resgatar, restaurar a vida de Ruth. E dar um futuro para ela e uma família. Boaz aponta para Jesus, irmãos. Boaz aponta para o nosso verdadeiro resgatador. É Ele quem pode nos dar a vida eterna. Essa história toda que nós estamos falando sobre Ruth, Boaz, Noemi, é sobre Cristo Jesus. Aquele que pode nos resgatar de forma completa, aquele que pode nos livrar do pecado, nos livrar da condenação, nos livrar da morte, nos dar uma vida eterna e uma família. É Jesus. Nós podemos observar em Boaz alguns paralelos com Cristo, algumas semelhanças. Primeiro, nós vemos um resgatador disposto. Boaz demonstra prontidão para ajudar Ruth. Da mesma forma, Cristo voluntariamente veio para nos resgatar, para nos salvar dos nossos pecados.
Em João 10:18, ele vai mostrar isso. Ninguém tira de mim, tira o que? A vida. Ele mostra que ele mesmo doou a sua vida por resgate nosso. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou. Primeiro, nós temos também um resgatador com direito legal sobre nós. Boaz tinha o direito de resgatar por ser parente. Cristo se tornou nosso parente. Como assim, John Lennon? Ele veio e assumiu a natureza humana para nos fazer capazes de nos tornarmos filhos de Deus. Por isso ele é o resgatador perfeito, por isso ele é o cordeiro perfeito que foi imolado em nosso lugar, que foi morto em nosso lugar, porque ele é o único que não teve pecado. Hebreus 12:14 vai falar: o Filho também se tornou carne e sangue, então ele pode nos resgatar. Porque ele viveu uma vida a qual nós não conseguiríamos viver. Ele é um resgatador íntegro. Boaz age de maneira justa conforme a lei. Deus, ele cumpre, Jesus, ele cumpre perfeitamente a lei de Deus. Jesus, ele cumpre toda a lei. Jesus, ele sabia que nós não conseguiríamos cumprir a lei. Ele sabia que nós não conseguiríamos viver uma vida sem pecados. E Jesus cumpre essa lei. O único capaz. E por último, ele é um resgatador que nos garante o descanso. Noemi e Ruth buscavam descanso e segurança. Cristo oferece o verdadeiro descanso para quem se achega até Ele. Em Mateus 11:28, ele vai falar: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venha a Ele todo que está cansado e oprimido e sobrecarregado, porque o descanso vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode dar um descanso maior do que Ele. Ninguém pode restaurar a nossa vida. Ninguém pode nos trazer uma vida eterna, somente Cristo Jesus. Por isso o convite é: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhe darei o descanso. Hoje, como pecadores, nós somos chamados a nos lançar pela fé aos pés de Cristo, confiando nele, confiando em seu poder, porque Ele é poderoso para nos salvar. Que nós possamos se achegar até Cristo com humildade, igual Ruth, igual vários homens, porque Ele é o verdadeiro resgatador das nossas almas. Feche os seus olhos. Ó Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, meu Pai querido, porque o Senhor deixa na história das Escrituras, meu Pai, gravado, escrito, meu Pai, uma história, ó Deus querido, de resgate, de redenção, que aponta para o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque de fato o Senhor é o nosso resgatador, o Senhor é aquele quem nos deu a vida, o Senhor é aquele que morreu em nosso lugar para pagar um preço, ó Pai, a qual nós não conseguiríamos, ó Deus. Então, muito obrigado, meu Pai. Deus, que nós venhamos de fato estar aos Teus pés, em humildade, Deus. Pai, que nós venhamos de fato entregar a nossa vida por inteiro ao Senhor, ó meu Pai. Ah, Deus, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos resgatou
do lago do pecado, do lamaçal do pecado, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos resgatou da morte para a vida, Pai. Obrigado, Deus, em nome santo de Jesus. Amém e amém.